Debate. Projetos, ações, atitudes que despertam o respeito às diferenças. A família é um apoio, a escola é um futuro e a educação vem para fazer a mediação da inclusão, mostrando novas habilidades, cada um com seu olhar, construindo assim horizontes para a vida. No programa de hoje, vamos conversar sobre sociedade inclusiva, a importância de respeitar as diferenças e os desafios de eliminar as barreiras do preconceito. Você contribui, coopera ou respeita o outro? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a coordenadora do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional, Daniela Prado. O mestre em Karatê e presidente do projeto Criança Aprendiz, Luiz Miyamoto. E a professora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Ciências Médicas, Magda Enoch. E claro, você como sempre é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre sociedade inclusiva. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a este programa para a gente falar de um tema que nos é muito caro, falar sobre sociedade inclusiva. Eu começo com a Magda, justamente discutindo o conceito de sociedade inclusiva. O que é isso? Bom, para que possamos assim iniciar essa discussão, é importante que a gente entenda, né, os conceitos que sustentam essa concepção atual de sociedade inclusiva. É, sem dúvida, né, um resultado de um processo de mudança da sociedade, mas que está muito sustentado na compreensão da diferença enquanto fator intrínseco à condição humana, né? Então, essa compreensão da diferença ela é importante, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser entendida, mas de uma forma, vamos dizer assim, paralela e ao mesmo tempo sustentando, a gente precisa desenvolver nas pessoas o desejo e uma atitude mais altruísta para eu querer perceber o outro também. Né? E isso é importante, né? Olha, nós somos iguais porque somos humanos, mas somos diferentes porque somos individuais. Exatamente. Então você enfatiza o lado da diferença. Agora, Daniela, veja bem, nós vivemos num Estado que é democrático, Estado democrático de direito. Não parece um contrassenso falar de sociedade inclusiva para uma democracia? Pareceria um contrassenso, mas a gente tem que se perguntar por que ainda, né, diante de uma democracia, a gente tem tantas desigualdades e de que maneira que as diferenças se revertem em desigualdades, né? A gente conversa muito no programa de que talvez não existam excluídos, mas pessoas incluídas precariamente ou incluídas em espaços, né, que não são socialmente reconhecidos. Então, a gente tem aí pessoas compartilhando de uma mesma sociedade em desníveis sociais que se acirram, às vezes, na situação da violência, da criminalidade, né? Correto. Então, ou seja, a nossa democracia, ela está a caminho. Posso dizer que é muito jovem ainda, né? E ela precisa garantir direitos para todos. Tá. Talvez não direitos iguais, exatamente pela questão das diferenças, mas garantir direitos. Então, os estados democráticos, ou chamados estados liberais, eles surgem sob o slogan livres e iguais. Hoje eu postei no Facebook, né, essa questão. E algumas pessoas até comentaram, outras me ligaram, dizendo que isso aí só existe no papel. Então, Luiz, veja bem, segundo a sua percepção, como que nós podemos caracterizar a inclusão? A inclusão, né, o primeiro processo é entender a palavra inclusão, né? O respeitar as diferenças, né? Eu acho que hoje em dia se fala muito de inclusão, de igualdade, mas não se compreende, né, a riqueza que nós temos entre as diferenças, né? Eu acho que a importância maior para uma sociedade é a gente trabalhar essa igualdade de forma o não
inferiorizar essas diferenças, né? Uhum. Eu acho que esse Ou seja, é preciso que nós nos revistamos de um discurso ético, né? E não de moralismo. Sim. Porque, do ponto de vista tradicional, muita gente que olha para trás, na minha época não era assim. Ora, no mundo contemporâneo, eu acho que mais do que nunca é preciso reconhecer as diferenças nisso que você falou, que se chama respeito, né? Então vamos lá, Daniela, por favor, qual que é a diferença nesse trabalho que você faz entre ressocialização e reintegração social? Então, o programa que atualmente eu coordeno, ele surge a partir, né, da Lei de Execuções Penais, que prevê a ressocialização, a reintegração social do indivíduo egresso do sistema prisional. Mas a gente tem amadurecido esse debate dentro do programa, que quando a gente fala só da reinserção, da ressocialização desse indivíduo, a gente está falando que ele estava numa sociedade plena, igualitária, desviou pelo cometimento de um crime e agora compete a ele se reinserir. E o que a gente debate é que não, é que esse processo de inclusão, ele tem que, inclusive, a gente precisa convocar a sociedade também. Porque às vezes a gente tem esse indivíduo com vontade, qualificado, apto a retornar à vida em sociedade, aí, ao trabalho, à escola, à família, mas existe o preconceito, que acho que nós vamos falar mais depois, que impede exatamente que esse sujeito tenha acesso aí a uma vida plena. Sim, a Magda está querendo falar. Eu acho que isso é muito importante, porque até o processo de inclusão, ele demanda, pelo próprio processo, um movimento tanto da sociedade, quanto dessa pessoa que está sendo preparada para poder ou retomar a participação, ou construir suas habilidades que permitem ele participar. Então, é um movimento bilateral. Né? Não é um problema do outro, é um problema da sociedade, que é diferente da integração. Então, nesse sentido, você coloca o problema do outro, o problema da sociedade e é também problema, eu acho, que da legislação, do governo. E nesse sentido, como que você vê o desenvolvimento da nossa legislação? Bom, evidente... Sobretudo naquilo que você trabalha, que é a inclusão escolar. Isso. As leis, né, que vão sustentar as diretrizes básicas de educação e também todas as leis que vão sustentar a questão da inclusão, elas têm evoluído, têm caminhado no sentido de respaldar esse direito. No entanto, a lei, ela garante os direitos, mas se não houver, na verdade, uma mudança de paradigma da sociedade, quer dizer, a sociedade começar a enxergar que lidar com a diferença, fazer parte do processo de inclusão. Que a inclusão não é uma coisa que a escola vai fazer ou os programas vão fazer. Cada cidadão, ele é um sujeito que vai construir a inclusão. Então, se a gente pensa assim, a gente faz realmente a lei existir. Porque senão a gente vai ficar culpabilizando a lei e falando que as coisas não funcionam, porque a lei está obrigando, etc. Né? Então, essa diferença, ela é teórica, mas ela é fundamental. Então, nesse sentido, a inclusão é uma questão de todos nós. De todos nós. Todos nós somos sujeitos, todos nós estamos comprometidos com esse processo. E todos nós precisamos educar as crianças para entender esse processo. Daniela levantou o dedinho. O que eu acho importante ressaltar é que a lei, ela dá para esse indivíduo um respaldo de que ele pode reivindicar um acesso por direito e não por benevolência do outro, até por benevolência do Estado. Então, eu acho que, né, nas diferentes situações, o programa ele surge em cumprimento a uma lei. Então, quando esse egresso nos acessa, ele tem que ser atendido como ninguém está fazendo favor. Ninguém está fazendo favor. E isso é uma dimensão que muitas vezes esse indivíduo não tem. E aí ele não consegue reivindicar a própria cidadania. Correto. Aliás, é uma questão de cidadania, essa palavra me é muito cara. Luiz, por favor. Sim, para mim que já trabalho, né, com a base, que são as crianças, né, a importância é colocar valores nesses jovens, né, agregar valores, né, com respeito, disciplina, organização, para que eles mesmos possam, né, estar brigando por seus direitos, né. Então, a inserção cabe a toda a sociedade, mas também do indivíduo que quer ser inserido nessa sociedade. Né? Agora, vocês falaram sobre a questão da lei, né? A lei, vamos dizer assim, ela tem o seu lado de eficácia, porque ela é garantia, significa que somos cidadãos de uma democracia. Agora, por outro lado, ela tem a sua dimensão de falácia. Nem sempre a lei por si só vai realizar aquilo que ela significa, né? Luiz,
O que você acha que poderia ser feito para diminuir ou, quem sabe, para acabar com tanta desigualdade na sociedade brasileira? Eu vejo que hoje o ser humano ele tem que pensar mais no próximo, né, de maneira muito mais ampla, né? Não ficar muito individualista, né? Pensar no próximo e como, né, a gente já escutou, nós vamos ter que educar nossas crianças para não precisar punir os adultos, né? Então, eu acho que essa mentalidade de individualismo, né, que o ser humano vem adquirindo, eu acho que deve ser mudado. Correto. O programa está só começando, nós vamos falar muito ainda de preconceito e muito mais. Antes de chamar o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujos objetivos estão aí: a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade e, sobretudo, a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Fazer parte é um processo, é expressão da fé. Faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais ou pelo nosso telefone. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre inclusão social. Você conhece do assunto? Então participe com a gente, mande um e-mail para nós ou telefone para a nossa produção, 3209-0115. Daniela, retomando o nosso debate, como que você vê a evolução da inclusão no nosso país? Olha, eu acho que a gente tem processos históricos muito complicados, né, no Brasil, marcado pela exclusão de alguns povos, né, de grupos sociais bem demarcados, né, e muitas vezes a gente percebe que isso tensiona a nossa sociedade em diferentes momentos, lugares, né, e aí muitas vezes a gente vivencia isso como se fossem coisas muito separadas, o morro, o asfalto, o pobre, o rico, o branco e o preto, sem pensar que tudo isso faz parte de uma mesma sociedade, né, de tensões, de questões que precisam ser reparadas, inclusive socialmente, para que a gente não responsabilize apenas o indivíduo. Lógico que cada um de nós, né, temos aí as nossas responsabilidades individuais, mas é muito mais amplo, né? Às vezes o ato de uma pessoa ele é consequência de processos históricos, A pessoa inclusive. É sempre uma pessoa inserida no Exatamente. contexto, né? E às vezes de direitos que foram negados ao longo de uma história. Assim. E com relação a esses direitos negados, vamos dizer assim, acho que o Brasil tem muitas dívidas, né? Dívidas históricas, com a educação, com a segurança, enfim. E está aí hoje na crista da onda o debate com relação às cotas nas universidades. O que vocês acham disso? Pode falar, Daniela. Eu acredito assim, que é uma forma da gente trazer esse debate, inclusive, à tona, né? E permitir, como eu disse, que algumas pessoas tenham acesso às universidades, ao saber que estava sendo negado. Às vezes, esperar que a gente melhore a nossa educação de base para que as pessoas possam acessar o ensino superior não vai trazer resultados a curto prazo, né? E a gente precisa ter, inclusive, negros e negras, pessoas de classes populares, indígenas, ocupando espostos de pensar, de ensinar, de educar, para que a gente consiga ver a inclusão de uma forma mais ampla. Tá. Magda, você não acha que a questão das cotas seja apenas um paliativo? Não seria melhor investir na educação básica a médio prazo? Bom, esse é uma discussão importante, porque, na verdade, a educação tem uma dívida, né, muito grande com as diferenças, com a pessoa que também, a pessoa que tem deficiência, os diversos grupos raciais têm uma dívida. Então, de alguma forma, é um processo paliativo. A gente tem que investir, sem dúvida nenhuma, nessa formação, permitir também que essas pessoas consigam construir o seu percurso, né, de formação. Agora, a gente também precisa entender que o que uma sociedade constrói, mesmo que naquele momento ele
não é a melhor solução, né? A gente tem que entender que a sociedade, ela não nasce sabendo fazer inclusão, ela aprende. Ela, Aliás, né? por falar em aprender, eu queria ouvir de você. Como que você vê o papel da família na construção de uma nova cultura, a cultura da inclusão, do respeito ao outro, do encontro e da alteridade? Certo. Primeiro, essa família, né, que faz parte da sociedade, que é muito responsável por a construção desses valores, ela precisa inserir o respeito à diferença na própria dinâmica da família. Começa aí, né? Se a família, ela exclui a própria diferença, a própria liberdade de expressão em casa, ela já começa aí dificultar esse processo. E ela tem que também educar no sentido de orientar, mas de também permitir que os seus filhos convivam com a própria diferença, com as pessoas que estão aí em torno da gente, né, com toda a diferença. E levando a criança a ter uma atitude que é ensinada, e hoje é o que a gente tem buscado também, a saber se posicionar, se colocar na posição do outro. Né? Ou seja, trata-se seguramente de uma vivência cotidiana. Uma vivência cotidiana. A criança precisa ver o pai, a mãe, se colocando na posição do outro. Agora eu quero ouvir o Luiz, e é muito. Vou fazer muita pergunta para você. Mas antes, pode fazer seu comentário. Eu vejo que, né, por experiência, né, de ter vivido no Japão por muito tempo, eu vejo que a educação, ela é a base da sociedade, né? O Japão pós-guerra, ele recebeu uma verba de outros países para que ele voltasse a se reconstruir, né? Mas o que o imperador pensou? Que o povo teria que ter educação, teria que ter estudo. E ao invés de construir casas e fábricas, o imperador destinou toda a verba para a construção de escolas, porque a base da nação, ela está na educação, né? Então, para a gente avançar, né, devemos fazer com que a base, os nossos jovens tenham direito, sim, à educação, né? Que as cotas, né, para que seja reparado algo que estava lá atrás, né? Que venha a acontecer, sim. Muitas pessoas são contrárias, né, a essas cotas, né? Eu acho que porque mexe com toda a sociedade, né? Sim. Sobretudo com a sociedade de, vamos dizer, uma classe alta emergente que acha que seu lugar agora ao sol está sendo tomado, né? Sim. E, na verdade, se trata de todo um processo democrático de resgate de algumas dívidas. É importante que todos tenham, né, o mesmo direito. Né? Luiz, quais os benefícios a inclusão traz para professores e alunos? Qual tem sido a sua experiência na ONG Criança Aprendiz? Sim, o projeto Criança Aprendiz, né, ele tem como objetivo agregar valores, né? Nós temos um trabalho junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, área da Infância e Juventude, onde nós trabalhamos jovens de 13 a 17 anos, reintegrando esse jovem à sociedade, né? Então, hoje os valores têm se invertido, né? Hoje, se um jovem vai a uma escola e ele vai de mão dada à sua mãe e pede bênção, esse jovem é que está errado. Então, onde está o certo e onde está o errado, né? Então, no Japão, uma experiência japonesa, quando os jovens, eles começaram a não dizer Ohayou gozaimasu, que é o bom dia, né? Arigatou gozaimasu, que é o obrigado. Os educadores, ao perceber isso, viram que alguma coisa estava errada na sociedade, né? Então, foi inserido dentro das escolas a arte do karatê. E a arte do karatê levou ao que esses jovens? Agregar valores, né? Então, o jovem hoje, ele acha que não é necessário falar um bom dia, um obrigado. Então, os valores, quando eles ficam inversos dentro de uma sociedade, um tênis passa a ter mais valor do que uma vida, né? Ou acontecer com os jovens coisas absurdas que a gente vem, né, vem assistindo nos noticiários, né? Então, acho que a educação é a base e ela tem que... Então, nesse sentido, você vê no esporte uma saída para a socialização e construção de valores. Sim, o esporte, além dos benefícios de agregar esses valores, né, ele vai fazer com que esse jovem não fique mais ocioso, né? Que esse jovem ganhe em autoestima, né? Então,
eu achei muito interessante que ao fazer a anamnese de um jovem nas escolas municipais de Belo Horizonte, nós trabalhamos mais de 5 escolas, esse jovem não sabia a data de nascimento, né? Então, se o jovem não sabe a data de nascimento, ele não tem um mínimo do que nós chamamos de cidadania, né? Então, hoje o projeto criou, né, foi se adaptando e teve que criar o projeto Aniversário Solidário, onde nós fazemos um aniversário para esses jovens das escolas, onde ele vai receber lá o seu presente, vai ter o bolo, vai ter o refrigerante. Então, resgatar inicialmente, né, esse jovem, a cidadania. Ok, vamos falar disso ainda, mas a Daniela está muito caladinha aqui. Você podia contar um pouquinho para nós da sua experiência no PRESP? Então, dizer o que é o PRESP, tudinho. O PRESP é um programa de inclusão social de pessoas egressas do sistema prisional, né? Pessoas que cumpriram uma sentença condenatória e agora estão retornando aí ao convívio social em regime aberto, prisão domiciliar, liberdade definitiva. A gente está vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, especificamente a uma coordenadoria de prevenção à criminalidade, né? E aí, através da atuação conjunta com 4 outros programas, que é o Fica Vivo, Mediação de Conflitos, o Programa de Penas Alternativas e agora o programa mais novo, que é o de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a gente pensa em ações articuladas com o objetivo de prevenir a reincidência, a reentrada no sistema prisional, no caso do PRESP especificamente. Mas, mais do que isso, a gente procura intervir em ciclos de violência e de criminalidade que às vezes a gente percebe que são contínuos, né? Às vezes o egresso, quando ele, né, fica preso, a família fica vulnerável porque perdeu ali um membro da família, que muitas vezes era quem contribuía com a renda, independente da licitude da renda, mas daí quando esse indivíduo, seja ele pai ou mãe, sai do convívio, os filhos ficam vulneráveis, muitas vezes também se envolvem em situações de violência e criminalidade, e aí a gente tem um ciclo infinito. Agora, é fácil, ou quais são os desafios de reinserir essa pessoa na vida familiar, na sociedade, no mundo do trabalho? Eu acho que, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria o descrédito. E aí o descrédito amplo da sociedade em relação a esse indivíduo, do indivíduo em relação, inclusive, ao Estado, né? Este programa é um programa do Estado e muitas vezes o indivíduo que ficou preso, ele não acredita que o Estado, inclusive, vai oferecer a ele um serviço de qualidade e aí visando, né, os benefícios para ele, acesso a direitos. Às vezes o descrédito da família, porque ficou marcada também por situações que muitas vezes né? de violência, que esse sujeito, às vezes, por não querer passar por tudo aquilo de novo, prefere manter uma evitação. Daniela, eu vou chamar o intervalo Claro. E a gente retoma no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Sociedade inclusiva, este é o tema do programa de hoje. Tem dúvidas sobre o assunto? Então participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje a coordenadora do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional, Daniela Prado, o mestre em Karatê e presidente do projeto Criança Aprendiz, Luiz Miyamoto, e a professora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Ciências Médicas, Magda Enoch, a quem eu dirijo a primeira pergunta desse bloco. Qual tem sido a sua experiência na inclusão escolar? Okay. Bom, eu desde 2000, né, eu venho desenvolvendo um trabalho no sentido de contribuir, né, com os educadores, porque eles que são realmente os sujeitos da inclusão escolar, para buscar mobilizar e modificar o cotidiano da escola. Em que sentido? Primeiro, mudar o próprio, provocar mudança no modelo pedagógico.
não pensar a educação de uma forma homogênea. A educação é heterogênea. Ela tem que ser entendida dessa forma. A gente vai lidar com pessoas que aprendem de forma diferente. Independente se ela tem deficiência ou não, ela vai aprender de forma diferente e, portanto, precisamos de recursos diferentes, estratégias diferentes. Segundo, envolver a comunidade escolar como um todo, porque não se faz inclusão escolar pensando só em capacitação de professor. Isso, vamos dizer assim, é um item. Primeiro é ver essa mudança do modelo, mudar essa visão. Agora, hoje, quase todas as escolas têm um núcleo de apoio à inclusão, né? Exatamente. Agora, a capacitação ela é fundamental, mas se o professor, aquele que é realmente o sujeito da inclusão dentro da sala de aula, ele não acreditar na inclusão, isso não passar por uma mudança realmente, vamos dizer assim, de visão de vida, ele não acreditar que é possível educar apesar das diferenças, a gente pega esse processo de capacitação e guarda um pouquinho. Na abertura do programa, quando eu dei boa noite para vocês, eu falava que é um tema que nos é muito caro. Sabem por quê? Olha, quando nós falamos da inclusão de pessoas portadoras de alguma deficiência, visual, auditiva, física, motora, etc., a inclusão de negros, pobres e etc., a inclusão de minorias, de excluídos da sociedade, isso é algo, para mim, ético, humanista, maravilhoso, porque enquanto muitas pessoas passaram a vida sem ter lugar, sem ter o espaço, hoje o Estado democrático pensa um lugar para essas pessoas. E aí, quando você falava de uma sociedade individualista, olha, o papel da família é importantíssimo e o papel da escola a que você está se referindo é também importantíssimo, né? Exatamente. Eu queria só complementar que esse processo de inclusão é muito importante esse envolvimento da comunidade escolar e também o trabalho com os alunos. Porque se a gente não investir na formação sociomoral dos educandos, a gente não vai conseguir realmente efetivar a inclusão, porque eles que vão, na verdade, acolher essas pessoas, os seus colegas, né, que cada um tem sua diferença. Então, esse trabalho de formação sociomoral, o manejo das relações de grupo é muito importante. Agora, os desafios são enormes. Eu vou passar a palavra para a Daniela, que ela está querendo falar. Os desafios são enormes. Seja, por exemplo, para um portador, por exemplo, alguém que tem deficiência, como se diz, diminuição da massa encefálica, paralisia cerebral. Essa pessoa, no meio daqueles considerados normais, ela tem que ter atenção especial, enfim, é um desafio enorme. A reinserção do ex-presidiário é outro desafio, não é, Daniela? Sim, e aí a gente percebe, por exemplo, que para além das deficiências, né, perceptíveis, tem a questão da dificuldade da aprendizagem, que é muito séria, que muitas vezes faz com que essa pessoa não tenha sucesso escolar, por exemplo, e aí a escola também é um lugar onde ele não consegue permanecer, né, e sai da escola, e muitas vezes isso o priva de ter qualificação profissional, acessar mercado de trabalho, e aí a gente também entra numa situação que vai só se complexificando, né? Então, eu percebo, né, que a inclusão, ela vai, inclusive, tem que pensar, inclusive, esses indivíduos que têm respostas diferenciadas aos métodos pedagógicos, aprendizados diferenciados, né? Não só, porque muitas vezes a gente pensa a deficiência também física, mental, visual, e ela é muito mais ampla do que isso, né? Luiz, na sua experiência, como retirar crianças da rua, como ampliar o horizonte simbólico delas para que elas enxerguem outras possibilidades na vida, que não apenas aquilo ali no meio onde estão sendo criadas? Sim, eu acho que o esporte, né, através do esporte, é um mecanismo muito atrativo para esse jovem, né? Ele pode jogar uma bola em qualquer espaço, ele pode praticar uma arte, uma dança em pequenos espaços, e o jovem, ele está receptivo a isso, né? Se ele não for inserido, se ele não for acolhido por essa escola, ele vai preferir ficar na rua. E na rua, o atrativo, infelizmente, né, é o problema das drogas, né? Hoje, 90% dos jovens que são indicados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, área da Infância e Juventude, para o projeto Criança Aprendiz, eles têm um envolvimento direto com as drogas, né? Então, isso traz para a gente uma preocupação. Agora, o nome que vocês escolheram é muito sugestivo, né? Eu acho que o ser humano é um eterno aprendiz, então criança aprendiz. Sim. Ela não tem só aquilo que o meio oferece, que a precariedade da vida lhe deu,
mas ela está tendo uma oportunidade, tem que se agarrar a isso, né? Sim. Então, minha amor, só um minutinho, a Dilma de Venda Nova, ela ligou e parabeniza o Luiz Miyamoto pelo grande trabalho de inclusão e como terapeuta. Que Dilma, fraterno abraço. O Clemente Neri, do bairro São Geraldo, ele diz assim, a mudança começa dentro de nós. Clemente, muitíssimo obrigado. Perdão, tinha te interrompido? Eu vejo que o jovem, né, quando ele não tem nenhuma oportunidade, e quando essa oportunidade ela é dada a ele, ele agarra com todas as forças. Né? A gente vê isso dentro do projeto. Né? Hoje nós temos jovens que começaram num projeto que hoje são professores. Né? Então, abrir novos horizontes. Luiz, né? Isso aí que você coloca é muito interessante. Quando a PUC, por exemplo, adotou o ProUni, houve professores que reclamaram, dizendo literalmente assim, agora a barragem Santa Lúcia desceu para a minha sala de aula. E, na verdade, são os melhores alunos que nós temos, porque a oportunidade é dada e eles vão à frente. Né? Eu queria tirar o assunto agora do preconceito. Existe muito preconceito, sim, com ex-presidiário, com portador de deficiência física, com homossexual e assim por diante. Daniela, o preconceito é horrível. Significa que eu tenho um padrão conceitual que se fecha à vida na diferença. Como vencer, lidar e vencer o preconceito? Nossa, eu acho que essa pergunta é ampla, né? É, e a gente muito. tenta responder isso com a nossa prática, né? E o que mais me assusta no preconceito não é só o preconceito que a gente pratica com o outro, mas o preconceito que a gente introjeta. E aí a gente atende um público que chega até nós com cabeça baixa, mão para trás, Autoestima lá embaixo. autoestima lá embaixo. E aí assim, ele não consegue se dirigir, ele não consegue pedir, porque ele também acha que ele não é merecedor, né? E quando a gente dá um bom dia, trata ele bem, ele fica agradecido porque ele está sendo bem tratado. E isso chama muito a minha atenção, porque que situação é essa que o sujeito acreditou, inclusive, que não merecia mais ser bem tratado, né? E aí Isso é altamente perverso por parte da sociedade. Eu penso que por detrás do preconceito está um grande moralismo que esconde um mar de hipocrisia. Né? Penso isso mesmo, te interrompi também, né? Tá bom, Luiz queria falar. Quando a gente sente o preconceito, né, na própria pele, é bem diferente, né? Eu, quando estive no Japão, apesar de ser descendente de japonês, né? E a primeira coisa que me falaram lá, a primeira palavra foi que eu era gaijin. Então, gaijin em japonês você é estrangeiro, você não é japonês, né? Então, o preconceito ele vem de várias formas, né? Agora, quando a gente sente o preconceito na pele, a gente começa a vencer aqueles preconceitos que a gente tem também. Me lembro na Itália, das vezes que fui chamado de extracomunitário, até hoje, como que às vezes as pessoas usam o nome de padre, vamos dizer assim, na linguagem do jovem, para tirar a gente, né? Padre, o padre chegou, né? Como se você não tivesse o nome. Padre sim, mas Padre Márcio, por favor, né? Magda, como que você vê a questão do preconceito? Bom, eu vou trazer um pouco pela questão da vivência, né, também. A gente tem visto como o preconceito na verdade, uma posição que, na verdade, foi construída sem realmente entender essa realidade, né? Eu acho que a pessoa, quando está numa posição de preconceito, ela acha que ela conhece aquela realidade. Eu tenho visto muito preconceito com a própria inclusão escolar. Porque as pessoas, a princípio, sem conhecer, ela fala, isso não funciona, isso não vai funcionar, né? E aí fica mais fácil, porque eu não me comprometo, eu não tento, eu não faço acontecer. Então, às vezes, pelo temor de enfrentar o próprio preconceito e o que o preconceito gerou historicamente em relação a essas pessoas que ficaram à margem do processo educativo, né? A gente tem aí pessoas com deficiência e até mesmo essa questão da exclusão da própria reprovação de pessoas que têm dificuldades, que aprendem de forma diferente. Então, às vezes, o medo de enfrentar isso me leva para um caminho mais fácil, que é o preconceito e a inclusão escolar. Não funciona. Né? Então, acho que o preconceito, que a gente tem que ter maturidade para entender que todos nós, de alguma forma, temos preconceitos e precisamos, então, enfrentá-lo e conseguir ressignificar os novos conceitos aí. Né? Agora, nesse sentido, nesse processo de ressignificação,
é preciso uma grande mudança de mentalidade, né? Exatamente. Não basta, por exemplo, a legislação, não basta a escola colocar rampas de acesso, Isso. colocar intérpretes de língua brasileira de sinais. Ou seja, é um processo que leva tempo também, né? Na sua escola tem sido assim? Porque essas mudanças, né, vencer as barreiras arquitetônicas, todas essas ações que são importantes, na verdade, elas se tornam, às vezes, um pouco desnecessárias se a pessoa realmente não busca esse processo de inclusão de uma forma que ela realmente vai tentar reconstruir, ter a maturidade de entender que pode errar, pode não dar certo, mas vamos tentar de uma forma diferente, né? Então, isso acontece nas escolas que eu venho contribuindo e que eu venho crescendo muito com isso. Uhum. Vamos falar sim, Luiz, mas no próximo bloco. Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a inclusão social. Terminamos o bloco anterior falando de preconceito. Daniela, como devolver a autoestima a um ex-presidiário? Eu nem sei se usa esse termo, né? Talvez egresso, né? Mais delicado. Eu acho que cabe, quando a gente pensa na questão da estima por si mesmo, eu acho que é uma questão importante, né? Às vezes, quando o sujeito recebe mensagem o tempo todo de que não tem jeito, de que chegou no fim, que não tem jeito para ele, isso pode realmente afetar muito que esse sujeito busca outras oportunidades, se arrisca a uma entrevista de emprego, ele fica muito temeroso. Mas o que a gente conversa muito no programa é que, mais do que individualizar o problema, né, da questão da autoestima e tudo, é trazer para esse sujeito, inclusive, reflexões sobre a sociedade em que ele está, as questões que ele compartilha, os processos históricos de exclusão. Então, no programa, para além dos atendimentos individuais, como assistente social, psicólogo, advogado, a gente faz trabalho em grupos em que a gente discute temáticas de direitos humanos e cidadania, até para que esse indivíduo consiga ampliar um pouco a sua percepção e perceber que não é só ele, né, mas que ele faz parte de uma sociedade e que é importante também que ele atue como sujeito social, né? É dizer que ele é gente, né? Que ele é cidadão, acima de tudo. Eu acho que mais do que isso, assim, uma questão que a gente fala muito, né? Eu acho que foi bem falado, a questão da diversidade, da gente se ater para enormes experiências que permeiam esse universo, né? Cada egresso é cada experiência é cada circunstância de crime é uma. Então, para que a gente amplie também esse olhar. Luiz enfatizou muito a questão da educação. O que você acha que torna um ambiente inclusivo, respeitoso, aberto à alteridade, à diferença? Eu acho que é isso, né? É o respeito às diferenças, né? Eu acho que é universal, né? Apesar da gente, é muito bom a gente estar falando sobre esse tema, inclusão, né? É bom no Brasil a gente estar discutindo. Que bom que aqui no Brasil a gente pode discutir sobre isso, porque a oportunidade que tive de conhecer outros países, a gente não fala sobre preconceito, sobre inclusão, isso não existe, né? Mas ela está ali no dia a dia, né? Então, o Brasil, ele tem sim avançado, os debates, as discussões, elas são importantes mesmo para o crescimento, né? Então, a gente está falando hoje sobre esse assunto, coisa que em outros países que se diz que não tem preconceito, que se diz que não tem, que trabalham a inclusão social, né? Mas numa realidade não existe. Então, que bom que nós podemos discutir isso abertamente, né? Isso já é um grande avanço, já é um grande passo, né? Para que a gente encontre as soluções. Correto. Né? Obrigado. Magda, em 91 a ONU lança a proposta de uma sociedade inclusiva. Olha, mais de 20 anos se passaram. O que você acha que mudou nesses 20 anos? Você acha que o Brasil cresceu, nossa escola, família, ou ainda estamos engatinhando?
Eu sou um pouco otimista, acho que cresceu. Que bom, Né? Cresceu, por isso que ele mesmo colocou, hoje a gente conversa, hoje a gente faz trocas. A sociedade cresceu em relação à inclusão, porque hoje ela fala de inclusão, ela reconhece a diversidade, ela está, de alguma forma, tentando construir as ações inclusivas. Agora, evidentemente, tem muito a crescer, falta muitas ações, tanto do Estado quanto de todas as instituições que estão envolvidas nisso. Eu queria até responder e completar a questão que foi colocada. Hoje a gente tem visto o movimento das associações, por exemplo, Associação de Surdos, né, que eles estão atuando na sociedade de uma forma tão interessante que eles estão fazendo com que a sociedade ressignifique, reconstrua a visão de quem que é essa pessoa. Então, eu acho que uma das formas da gente preparar para a inclusão é preparar essa pessoa que é supostamente excluída para que ele se instrumentalize para ele também mudar a visão que a sociedade tem sobre ele, a partir da própria participação dele. Nesse sentido, é um aprendizado constante, né? Lá na paróquia tem um moço lá, o Sérgio, normalmente dia de quinta-feira ele assiste ao programa. Então chega no domingo, na hora da missa, ele fala, desenho da TV que ele me viu. Então, Sérgio, um abraço. Exatamente. Então, bacana. Luiz, temos aqui a participação da Marisa do Gutierrez. O Horizonte Debate de hoje é muito esperançoso para os pais que têm seus filhos em situação de risco. Gostaria de parabenizar o Luiz Miyamoto pelo trabalho que vem desempenhando. Marisa, obrigado pela sua participação. Daniela, como que o egresso do sistema penitenciário recebe o programa de vocês, o programa aí do Estado? Então, a gente tem uma diversidade de experiências, né? Nós atuamos em 11 municípios, BH, região metropolitana e no interior, e a gente tem procurado iniciar um trabalho com essa pessoa ainda quando ela está presa, né? 6 meses antes de sair do sistema prisional, que é a experiência que a gente chama de pré-egresso, para que essa pessoa possa compreender que depois que ela sair do sistema prisional, ela pode se inscrever no programa, né, e acessar os benefícios e os direitos que através do contato com a equipe técnica. E a gente tem tido retornos muito interessantes, inclusive a gente tem uma parceria com o Instituto Minas pela Paz, né, para encaminhamento de egresso para o sistema, para o mercado de trabalho, com carteira assinada. Então, hoje nós temos... Agora, qual que é o índice de reincidência no crime? É alto? Essa é uma questão, assim, a gente não tem pesquisas oficiais, né? Estamos nos instrumentalizando, inclusive, para realizar essa pesquisa das pessoas atendidas pelo programa, quantas reincidem, né? Pela nossa prática, a gente vê que, infelizmente, a reentrada é alta, ou então situações, inclusive, de egressos vítimas de homicídio ou de outras situações que são, né, infelizmente, lamentáveis, mas a gente também tem histórias muito esperançosas, né, de pessoas que agarraram uma oportunidade não só para si, mas, inclusive, para atuar na sociedade de outra forma. Né? Que bacana. A Maria Lúcia, do bairro João Pinheiro, ela pergunta para os três, qual o fator principal da exclusão social e como combater isso? Magda, por favor. Eu acho que o primeiro fator é o preconceito, é o desconhecimento da realidade que vai gerar, na verdade, uma construção, vamos dizer assim, deformada também aí e que dificulta e gera aí, na verdade, várias consequências em relação à minha abertura para o outro, a minha disponibilidade frente ao outro de entendê-lo, compreendê-lo, não só aceitar a diferença, mas compreender a diferença que é diferente de aceitar. Ok. Luiz, por favor, o que você acha? Eu acho importante o conceito da palavra respeito. Respeito ao próximo, respeito ao seu semelhante, seja ele negro, seja ele descendência nipônica, né? Seja ele um deficiente, né? Seja ele calvo. Seja ele calvo, né? Então, respeito é a palavra, né? Daniela, por favor. Eu acho que as respostas, né, anteriores com certeza abarcam muito da questão, mas eu acho também que é muito importante a gente pensar na história da nossa sociedade, no contexto social, né?
E muitas vezes a gente não marcar aquele indivíduo, aquele ato individual, mas contextualizar as situações, né? Porque senão, quando a gente tira o sujeito do contexto, o ato fica parecendo uma perversidade, uma monstruosidade e não algo contextual. Então, acho que é o contexto e a história. Agora, na verdade, nós aprendemos uns com os outros, né? Da mesma forma que a gente aprende quando recebe na própria pele, quando a gente é vítima do preconceito, significa que eu estou aprendendo com o outro, até numa situação difícil como essa, né? Então é importante essa abertura e o respeito, vencendo o preconceito. Agora, tem um outro lado que vocês não falaram, talvez, da exclusão, a exclusão social, que é o dever do Estado, né? O Estado tem muito que investir na educação nesse país. Tem uma dívida homérica com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Maria Lúcia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Ela parabeniza o Luiz Miyamoto. Então, nosso programa está indo para o final e eu queria colocar aqui uma sugestão agora para vocês. Falar de inclusão, respeito, quebra do preconceito. Qual mensagem vocês dariam para os nossos telespectadores hoje? Começar pela Daniela. Eu acho que é fundamental a gente dar visibilidade a alguns temas, debater, tirar do invisível, que essas questões elas não dizem respeito a nós, né? Às vezes a gente discute só aquilo que a gente sente na pele ou que um parente mais próximo sente. E no caso da violência, né, que é a área que eu atuo, muitas vezes a gente só pensa na violência quando ela nos atinge, quando nós somos furtados, roubados, perdemos um parente. E muitas vezes a gente não percebe que a violência tem um efeito sistêmico, né? Ok, Luiz, por favor, muito obrigado. Eu vou falar um pouco de experiência própria e vou resumir em algo que aprendi muito longe daqui, né? Que foi Mega Takako Atamarikuko, que significa manter a cabeça baixa em sinal de humildade, mas os olhos sempre querendo aprender mais, fazer mais, né? Então, essa é a minha. Ok, Luiz, obrigado. Magda, por favor. Bom, eu vou falar do que me, vamos dizer assim, atraiu para essa questão da educação inclusiva, que é, na verdade, sentir a necessidade interna de se colocar no lugar do outro e poder contribuir de alguma forma para poder transformar uma realidade que, às vezes, né, é pesada. Ok, caros convidados, muitíssimo obrigado. Voltem sempre ao nosso programa. Antes de encerrar o programa, eu queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Faça parte você também ainda hoje. Ligue para a nossa produção e ajude a Igreja de Belo Horizonte a realizar o sonho de todos os belo-horizontinos, a construção da Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito é nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.